Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. 1.1 Plenário. Direito Constitucional, de Magistratura, ou Aposentadoria, ou Reforma da Previdência Social, ou Regime Comum aos Servidores Públicos, Processo Legislativo, Proposta de Emenda à Constituição, ou RS 20.998, ou RS 41/2003, Matéria Interna Corporis, Princípio da Separação de Poderes, Iniciativa Privativa do Supremo Tribunal Federal, Princípio da Vitaliciedade. Submissão dos magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos, ADIM 3.308-DF, ADIM 3.363-DF, ADIM 3.998-DF, ADIM 4.802-DF e ADIM 4.803-DF. Resumo. São constitucionais, formal e materialmente, os dispositivos incluídos pela S. 20.998 e pela S. 41/2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, na parte em que submetem os magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não haver necessidade de retorno da proposição à casa de origem para nova votação quanto à parte modificada se a alteração da casa revisora não altera substancialmente o sentido do texto aprovado na casa iniciadora, sum. Na espécie, a retirada da expressão ou no que couber, mediante destaque aprovado pelo plenário do Senado Federal, não resultou em modificação substancial suficiente a ensejar o alegado vício formal, por suposta violação ao artigo 60, segundo, da Confira 1988. Isso porque, em segundo turno no Senado, após suprimida a referida expressão, a redação original do texto proveniente da Câmara dos Deputados foi votada e aprovada com plena observância do quórum de 3/5, como prevista no atual texto constitucional, Confira 1988, artigo 93, sexta. O rito constitucional trata de proposta de emenda à Constituição e não de eventual destaque proposto por parlamentar, o qual é disciplinado no regimento interno das casas legislativas, como tal, configura matéria interna corporis, não sujeita ao controle judicial, os 2. Também inexiste desrespeito ao princípio da separação de poderes, 3, pois a norma da S. 20.998 alterou o regime de aposentadoria dos magistrados sem interferir no exercício da jurisdição ou na organização da magistratura, de modo que não invadiu matéria de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, Confira 1988, artigo 93, caput. Ademais, a vitaliciedade dos magistrados, Confira 1988, artigo 95, e o restringe-se à taxatividade das hipóteses de aposentadoria compulsória, 4, motivo pelo qual as normas impugnadas não representam qualquer óbice à efetividade dessa garantia constitucional. Por fim, o plenário desta Corte já assentou, oportunamente, a constitucionalidade da S. 20.998. Com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por unanimidade, julgou improcedentes as ações para declarar a constitucionalidade do artigo 1º da S. 20.998, na parte em que conferiu nova redação ao artigo 93, sexta, da Confira 1988, 6, e do artigo 2º, segundo e terceiro da S. 41/2003. Direito constitucional e repartição de competências, agentes políticos, ou governador, ou impeachment. Direito penal e crimes de responsabilidade, ou governador. Regras relativas ao processo e julgamento de impeachment do governador, ADIM 3.466-DF. Resumo. É inconstitucional, por violação às regras previstas na Lei Federal 1079/1950, norma de Constituição Estadual ou de Lei Orgânica Distrital que atribuem à Assembleia ou à Câmara Legislativa o julgamento do governador pela prática de crime de responsabilidade. Conforme jurisprudência desta Corte, cujo entendimento foi consolidado com o enunciado da súmula vinculante 46-1, e ainda que a autoridade em julgamento esteja vinculada a outro ente federativo, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Nesse contexto, editou-se a Lei Federal 1079/1950, que, em seu artigo 78,
Terceiro, norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 2, prevê a realização do julgamento dos crimes de responsabilidade dos governadores mediante um tribunal especial, ou 3. Isso porque a concentração do juízo de admissibilidade da acusação e do julgamento dos crimes de responsabilidade do governador unicamente perante o Poder Legislativo local, que é unicameral, ofende o desenho institucional de um juízo bifásico, confira 1988, artigo 86. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar inconstitucionais as expressões "e julgar" e "ou" perante a própria Câmara Legislativa, nos crimes de responsabilidade, inseridas, respectivamente, no inciso X do artigo 60 e no caput do artigo 103, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Direito Constitucional e repartição de competências, licitações e contratos. Direito administrativo e licitações e contratos, ou regras gerais, parcerias público-privadas, execução de obras públicas. Criação de parcerias público-privadas para execução de obras públicas em âmbito municipal, ADPF 282-RO. Resumo. É inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato, confira 1988, artigo 22, XV, norma municipal que autoriza a celebração de contrato de parcerias público-privadas, PPP, para execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. A Lei Federal 11.079/2004, que instituiu as normas gerais para licitação e contratação de PPP no âmbito da administração pública, veda expressamente a celebração desse tipo de contrato quando o único objeto for a execução de obra pública sem vinculação à prestação de serviço público ou social. 1. Nesse contexto, o dispositivo municipal impugnado, ao criar nova hipótese de PPP em evidente contrariedade ao que previsto na lei federal, violou as regras constitucionais de repartição de competência. 2. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º, 4ª, da Lei 1327/2007 do município de Ariquemes RO. 3. 1. O Lei 11.079/2004, VART, segundo parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Quarto, é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, e terceira, e que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 2. Precedente citado, VADIM 3670. 3. Lei 1327/2007 do município de Ariquemes RO, VART, quinto pode ser objeto de parceria público-privada, e quarta, obras de infraestrutura e urbanismo de vias e ou logradouros e outros espaços públicos, de terminais rodoviários municipais, intermunicipais e interestaduais incluídos as recebidas em delegação, do Estado ou da União. Direito penal, e extinção da punibilidade, ou graça, e indulto, perdão. Direito constitucional, e Presidente da República, ou atribuições, ou graça, e indulto, princípios da administração pública. Decreto presidencial que concede graça, requisitos para sua validade e consonância com os ditames constitucionais, ADPF 964-DF, ADPF 965-DF, ADPF 966-DF e ADPF 967-DF. Resumo. É inconstitucional, por violar os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, confira 1988, artigo 37, caput, ou por incorrer em desvio de finalidade, decreto presidencial que, ao conceder indulto individual, graça em sentido estrito, visa atingir objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição Federal de 1988, eis que observa interesse pessoal ao invés do público. O indulto é um dos mecanismos políticos de extinção da punibilidade previstos expressamente pela atual ordem constitucional, 1, e cuja utilização é vedada para crimes específicos, 2. A partir de um complexo sistema de freios e contrapesos, ele é considerado como importante instrumento de política criminal, voltado a atenuar possíveis incorreções legislativas ou judiciárias em prol da reinserção e ressocialização de condenados que a ele façam jus. 3.
Diante de sua natureza jurídica de ato de governo ou ato político, e espécie do gênero ato administrativo, o indulto reveste-se de ampla discricionariedade, contudo, disso não resulta a sua impossibilidade absoluta de ser questionado perante o Poder Judiciário, em especial para verificar se o seu objeto está de acordo com os ditames constitucionais. Na linha da jurisprudência desta Corte, é possível realizar o controle de constitucionalidade de decreto de indulto, notadamente quanto à possível ocorrência de desvio de finalidade. 4. Na espécie, o então Presidente da República, utilizando-se de sua competência constitucional, editou decreto de indulto individual em favor de parlamentar federal que no dia imediatamente anterior foi condenado, pelo plenário do STF, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e de coação no curso do processo. Nesse contexto, verificado que o benefício foi concedido de modo absolutamente desconectado do interesse público, mas em razão do mero vínculo de afinidade político-ideológico entre o chefe do Poder Executivo e o beneficiário, sai evidente desrespeito aos princípios norteadores da administração pública, principalmente o da impessoalidade e da moralidade administrativa. Com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por maioria, julgou procedentes as ações para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial de 21 de abril de 2022.